Temos origens, histórias e costumes diferentes, mas cada uma com suas particularidades defende a mesma causa: a valorização e a preservação do movimento carnavalesco das escolas de samba. Aqui é pelas escolas de samba do Brasil. O patrimônio cultural brasileiro vai além de cartão postal. As nossas escolas de samba fomentam a economia, o turismo, a empregabilidade para mais de 4 dias de celebração nacional. Para isso, é preciso preservar as tradições, reaprender processos, conhecer nossa gente, trabalhadores e público, compartilhar pesquisas e dados, criar uma rede, valorizar nossos artistas, nossa identidade, nosso território, nossa diversidade, promover impacto social. O carnaval é um agente transformador. Nosso papel é ser o elo entre as ligas das escolas de samba e as associações de segmentos com órgãos públicos e governamentais, com o mercado e a indústria. Vamos produzir conteúdos, projetos e ações que valorizem e divulguem o que é nosso para dentro e fora do país. Queremos compartilhar conhecimento, oferecendo cursos e promover eventos. Ensinar e aprender, contar histórias, celebrar a nossa cultura o ano inteiro. Seja bem-vindo ao Fena Samba. Para essa próxima mesa, quero convidar ao palco Nenê Teixeira, presidente da UESP, nosso querido presidente da Liga, Renato Remondini, nosso tomate, o Edson Neto, da Liege, Vitória Espírito Santo, Kelly Ramos, eu vou de... o Segapa, de Porto Alegre, Del Pessoa, Liga RJ, Rio de Janeiro, Juarez Gutierrez, UESPA, de Porto Alegre, Sandro Rosa Lieses, é o Grupo de Acesso de Vitória Espírito Santo, certo? Vamos embora. E quem vai estar fazendo toda a mediação, meu amigo, o Emerson, que é vice-presidente da região sul, tá bom? Fica à vontade, meu querido. Obrigado pela presença. Obrigado, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que tá o pessoal do samba? O que estão achando do nosso congresso? Espero que todo mundo esteja aproveitando. Estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Beleza? Bom, então me chamo Everton Pugliese, sou da cidade de Cruz Alta. Tá. Colocar o fone? Pessoal, então vem a mensagem aqui para todo mundo que puder colocar o fone, para poder estar ouvindo melhor, então. Esse painel, que é o nosso terceiro painel. Tá bom? Então vamos lá. Boa noite, me chamo Everton Pugliese, sou da cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Sou vice-presidente da região sul da Fena Samba. E hoje a gente está aqui nesse terceiro painel para discutir um pouquinho sobre o nosso carnaval, né, da região sul e sudeste, né? E esse espaço é um espaço de escuta, construção coletiva e troca de experiências entre representantes das ligas, federações, entidades carnavalescas, gestores culturais e fazedores do carnaval brasileiro. Um encontro que reafirma o carnaval não apenas como manifestação artística e cultural, e instrumento de transformação social, importante motor econômico do nosso país. Ao longo desse debate, iremos refletir sobre os carnavais que vêm sendo organizados em diferentes territórios da região sudeste e sul do país, observando suas particularidades, modelos de gestão, estruturas operacionais e os desafios enfrentados por quem constrói essa grande festa durante o ano todo. Também discutiremos a relação entre poder público e as entidades carnavalescas, analisando a existência ou a ausência de políticas públicas, leis de incentivos, mecanismos de financiamento, ações de fomento capazes de fortalecer o setor cultural e garantir a continuidade dos desfiles, festivais, manifestações populares ligadas ao samba e ao carnaval.
Outro ponto fundamental desse debate será compreender os impactos econômicos e sociais gerados pelo Carnaval nas cidades sedes, a movimentação turística, geração de emprego e renda e fortalecimento da economia criativa e o papel das comunidades que mantêm viva essa tradição. Mais do que apresentar realidades distintas entre painel de busca construir pontes, compartilhar soluções, pensar caminhos para um carnaval cada vez mais fortalecido, sustentável, democrático e valorizado em todo o Brasil. Desejamos todos um excelente debate e que esse momento seja de união, aprendizado, valorização da cultura popular brasileira. Muito obrigado, então. E deixo já para os convidados, acho que a gente faz uma rodada de 4 minutos e aí depois a gente vai fazendo um bate-papo, trocando um pouquinho, tá bom? Então a gente começa pelo nosso presidente da Liga de Porto Alegre, da UESPA, Juarez Gutierrez, puder falar um pouco para nós do Carnaval de Porto Alegre, sobre a gestão. Opa. Everton, desculpa te interromper um pouquinho. Algumas pessoas estavam lá em cima, na mesa de lá, e aí lá o som estava aberto, não precisava do fone. Quando chega aqui, vocês vão ter essa dificuldade. Não tem problema, é só dar um pulinho até a portaria e lá vocês vão pegar o fone, tá bom? Muito obrigado. Podemos seguir? Podemos. Então vamos lá. Então começando aqui pela minha esquerda, aqui, pelo Juarez, presidente da UESPA de Porto Alegre, poder falar um pouquinho para nós em 4 minutos aí, depois a gente vai fazendo um bate-papo, sobre o Carnaval de Porto Alegre, sobre a vivência, já que são anos de luta no nosso Carnaval aí, Juarez. Dar meu boa noite a todos, dizer da alegria da gente poder estar falando com todo o Brasil e numa Cona Samba que reúne este ano, acho que o maior número de representações e delegações de todos os nossos estados, praticamente, que tem carnaval ativo e também de fora do nosso país. Nesse primeiro momento, muito mais do que expor qualquer condição do que é o nosso Carnaval de Porto Alegre, eu acho que a gente abre essa fala para esses 4 minutos para dizer que, neste momento, Porto Alegre está numa retomada do seu crescimento de carnaval. Depois de muitos anos consolidados de carnaval, tivemos uma situação lá pela mais ou menos uns 10 anos atrás, que se juntou com pandemia, que se juntou com enchente, que se juntou com diversas adversidades, além daquela que já existia, que sempre foi permanente, a econômica, de batalha, de lutas, de buscar recursos para efetivamente realizar os espetáculos. Esse conjunto todo teve um decréscimo dentro de um contexto que, a partir de 22, iniciou uma retomada desse processo e que vem numa crescente, dando uma condição de estabilidade, reunindo todas essas condições, né? Hoje, o Carnaval de Porto Alegre, através das 2 ligas que fazem o seu gerenciamento, a produção e a execução, busca, através de mostrar a importância para o poder público, através de efetivação de projetos, através da conscientização das próprias escolas, através da efetivação de um gerenciamento com gestões próprias e muito apropriadas para cada escola de samba, buscar um restabelecimento de toda essa ordem, e isso está acontecendo de forma gradual, de forma a se compreender que é assim mesmo que as coisas acontecem, e em momento algum deixou, desses últimos 5 anos, muito especialmente, 22, 23, 24, 25, e não será diferente em 27, de pautar exatamente a busca pela qualidade e como referência, não só a partir do evento, que é a ponta final do resultado, mas também a partir de cada entidade, buscando uma conscientização a partir de cada gestor, de que o restabelecimento das próprias contas internas das entidades, daquilo que ficou para trás em outros momentos, também tem que ser revisto, o reconhecimento individual de um sucessor que sucede numa eleição de uma entidade que herda e acaba sempre tendo o mesmo discurso, mas eu já peguei do jeito que estava, né? Então, é uma transferência de responsabilidade, mas que todo mundo absorveu que isto acontece, que isso é da natureza das escolas de samba, como é de qualquer outro setor, né? E isso está fazendo parte desse crescimento. Quando isso acontece, quando as pessoas entendem que essa retomada parte a partir de cada um dos protagonistas, e quem são os protagonistas do nosso cenário? São as escolas de samba. Então, se nós, dirigentes de liga, conseguirmos levar essa interlocução e conseguirmos convencer as nossas filiadas de que isto
é a pauta que deve ser discutida e que deve ser restabelecida, trazendo mais saúde para as finanças da escola, trazendo mais conhecimento para buscar recursos para estabelecer novos carnavais, trazendo toda essa discussão para a mesa de discussões e fazendo efetivamente isso acontecer, o resultado lá na ponta será melhor. Né? Então, num primeiro momento, muito mais do que falar especificamente do desfile em si, né? Eu acho que era importante pontuar essas questões todas que afetam todas as escolas em qualquer momento, em qualquer lugar do país. Acho que aquilo que eu sempre digo, o CEP muda, mas os problemas são exatamente os mesmos em cada uma das praças que nós temos por esse Brasil afora. Bom, isso aí, Juarez. Então vamos passar a palavra um pouquinho agora para o Del Pessoa, da Liga RJ, para poder falar um pouquinho para nós, né, das vivências dele enquanto presidente da Liga. Boa noite a todos. Boa noite, companheiros aqui presentes nessa mesa de debate. Quero agradecer imensamente a FENASAMBA, que realiza esse evento através da CONASAMBA, um evento de grande magnitude para o carnaval do país. Eu assumi recentemente a Liga RJ, que é uma liga que foi redesenhada após a nossa passagem também pela Liga ERJ, que era uma liga que administrava o carnaval da série sexta e sábado do Rio de Janeiro e que vem crescendo numa pujança muito grande. O que o Juarez falou, assim, realmente só muda o CEP, mas a gente tem as mesmas dificuldades, Juarez. São imensas as nossas dificuldades, a gente tem lutado lá bastante pela valorização dos nossos desfiles, dos nossos carnavais. São dificuldades que nós enfrentamos internamente e externas, né? Mas, às vezes, a dificuldade interna elas são até maiores por falta de apoio de instituições mesmo do carnaval para conosco. E quando a gente fala também do poder público, avançou sim, avançou bastante. A gente teve políticos, prefeitos, enfim, representantes públicos que valorizam, que gostam muito da folia, mas que ainda há de se fazer muito mais pelo Carnaval do Rio de Janeiro, principalmente das séries Ouro, Prata e assim mais as escolas que desfilam realmente com um carnaval voltado para o povo, um carnaval do povo para o povo. Então, a nossa briga tem sido nesse sentido, desse valor, dessa importância para com o nosso carnaval. Temos algumas conquistas, as conquistas financeiras têm sido positivas, mas a gente acredita que ainda precisamos de muito mais para que essa organização dos desfiles elas sejam a contento. Temos a Fábrica do Samba, que é um projeto que surgiu há mais de 12 anos, 14 anos atrás, como promessa para o Carnaval de Acesso do Rio de Janeiro, e que, graças a Deus, vai se concretizar agora, no próximo ano, e isso vai trazer dignidade para as agremiações da série Ouro. Assim, acredito eu que muitos de vocês não conheçam os espaços físicos onde são construídos o espetáculo nosso. São locais assim insalubres, locais que não trazem a mínima dignidade para o profissional de carnaval e tanto também para os dirigentes e componentes das agremiações. E aí a conquista desse espaço hoje, que é uma luta antiga nossa, ela vai trazer essa dignidade do Carnaval da série Ouro do Rio de Janeiro. Então, eu falo assim, com essa experiência, estou no Carnaval, comecei como folião aos 12 anos de idade, estou com 54 anos de vida, recém-completados. De folião, eu fui caminhando de bloco, de 84 até 88, folião em blocos de carnaval, que originou uma agremiação em 88, e dessa agremiação eu continuei, e já na parte de gestão, jovem ainda, hoje continuo com essa pegada na parte administrativa, que é o que eu gosto de fazer, mas respeitando sempre a tradição do carnaval que está dentro das agremiações através do sambista como um todo. Não que eu não me considere um sambista, mas eu vejo que a velha guarda, as baianas, todo esse segmento de uma escola de samba precisa cada vez mais ser respeitado, não pode ficar no esquecimento. Então, é importante isso para nós, e eu quero dizer, assim, resumindo, depois a gente vai continuar nesse bate-papo, nessa troca de
de conversa, dizer para vocês que o Carnaval do Rio de Janeiro ele é um carnaval que vocês sabem muito bem, de grande importância para o país, mas que, pelo menos para nós na Série Ouro, ele está sendo um carnaval de muita luta, dedicação e nós vamos vencer. Eu acredito e eu tenho certeza de que a gente vai vencer, porque a força do sambista, a força do folião, ela supera qualquer dificuldade, qualquer adversidade. É isso aí, então dando continuidade, passar a palavra para a Nenê Teixeira, da UESP, para falar um pouquinho mais aí. Bom, gente, boa noite. Vou até cronometrar meu tempo aqui, que eu gosto de ser igual carnaval, né? Para não tomar ata de penalidade, para poder ter o tempo estabelecido. Boa noite, meus iguais, minhas iguais, presidentes, presidenta, que estão aqui conosco. Importantíssimo compartilhar cada particularidade das praças de carnaval, até para a gente poder mostrar para o mundo que essa unificação que é através da Conasamba, no qual eu já gostaria de agradecer ao presidente Cachito e toda a sua diretoria. Através dessa construção do Conasamba, gostaria de passar um pouquinho, rapidamente, pegar 30 segundinhos, talvez 40 aqui, para poder falar, porque a UESP ela tem um carnaval diferenciado, pois nós fazemos o único desfile simultâneo de escolas de samba de concurso, com 2 pistas, e estamos projetando aí através um projeto junto com a Câmara Municipal, no qual nós, alinhado com o presidente da Câmara, Ricardo Teixeira, de nós construímos um polo de desfile na Vila Esperança, e aí passaríamos a ser a primeira cidade do Brasil, do mundo, a ter 2 sambódromos de fato, porque nós construímos 2 sambódromos, mas são construções tubulares, mas a ideia é a gente poder avançar justamente para ter um polo cultural também na Vila Esperança, e futuramente na Zona Oeste de São Paulo, Vila Esperança na Zona Leste, futuramente na Zona Oeste, no Butantã, e aí seríamos um projeto um pouco mais audacioso, porque daí passaríamos a ter, de fato, 3 sambódromos na cidade de São Paulo, né? Tudo isso está se fortalecendo na cidade, justamente porque nós entendemos que o carnaval não dá para fazer carnaval sem política, né? Começamos nos últimos anos a bater na porta da Câmara Municipal também, porque nós tínhamos o Poder Executivo ao lado do Carnaval, muitas vezes também dependia dessa força, no sentido de o prefeito que está presente, o Executivo poderia estar apoiando ou não, mas começamos a bater na Câmara Municipal porque também teríamos aí o Legislativo do nosso lado, e a Câmara Municipal abriu as portas para nós, tanto é que hoje nós temos aí, inclusive estamos até já chamando da bancada do samba. São Paulo tem hoje uma bancada do samba, que isso é uma dificuldade aí para muitas cidades que têm suas bancadas evangélicas, têm as suas bancadas do agro, e aí nós estamos construindo de fato aqui na cidade de São Paulo uma bancada do samba. E também se deve muito ao fato de nós estarmos unificando os pensamentos entre Liga da Escola de Samba de São Paulo e União das Escolas de Samba Paulistanas, que é a UESP. Portanto, nós juntamos nossas forças, e aí agradeço muito também ao presidente Tomati, era para estar fazendo parte dessa mesa, mas teve aí uma emergência, teve que correr, mas daqui a pouco ele está aqui de volta. Mas essa unificação de forças acaba sendo muito salutar para o Carnaval de São Paulo, porque hoje a gente fala não fala em Liga e não fala Oeste, nós falamos em Carnaval de São Paulo. Nós batemos na porta das secretarias, nós batemos na porta da Câmara Municipal e trazemos uma demanda do Carnaval da cidade de São Paulo. Isso acaba nos fortalecendo bastante. Eu sei que São Paulo, ele tem hoje um momento, a cidade de São Paulo tem um momento de privilégio, na qual algumas cidades estão passando por muita dificuldade, e aí isso também não faz da minha fala algo para poder se orgulhar, até porque, assim como o presidente falou sobre a questão da Liga RJ, nós também estamos atrás, precisa avançar muita coisa, por mais que São Paulo ainda tem alguns passos na frente, mas nós estamos aí unificados, estamos aí cada vez mais entendendo que a nossa condição é de junção, porque essa união realmente fácil vai fazer a força. Isso tem aqui, 4 minutos e 3 segundos, passei da minha fala 3 segundos, me perdoe, agradeço aí. Bom, seguindo então, passo a palavra para Edson Neto, da Liege, de Vitória, Espírito Santo, para começar a falar aí um pouquinho mais do Carnaval de Vitória. Boa noite a todos.
Sou Edson Neto, como ele bem disse, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial de Vitória, Espírito Santo. Carnaval esse, Nenê, que ele tem uma lei estadual que tornou ele patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo, sensacional, valorizando toda essa classe, que tá frio, hein? Tô aqui tremendo, São Paulo é a terra da garoa de verdade. Lá nosso calorzão, mazão, coisa boa do litoral. E a gente vem desde 2019, fui presidente da Liga do Grupo de Acesso antes, da Lies, além de ter sido presidente da minha escola do coração, Chega Mais, e junto com o Sandro Rosa, que está aqui presente também, que é o presidente hoje da Liga do Grupo de Acesso, essa união que você falou, Nenê, esse nome diz tudo, tá? A união aí das escolas paulistanas, a gente também se uniu como liga, que a gente fala no Carnaval do Espírito Santo, não existe divisão de liga, grupo especial, grupo de acesso, a gente bate junto em todas as secretarias para buscar recursos, porque a gente precisa de um grupo de acesso forte para trazer essas escolas para o grupo especial, né? E o grupo especial também quer estar forte para também não ir para o grupo de acesso. Então, essa disputa fortalece como um todo o nosso carnaval. O Carnaval do Brasil é nosso slogan, começa lá em Vitória, que a gente é uma semana antes do carnaval oficial. Então, vocês todos estão convidados aí, a gente não compete com ninguém para descer aí, subir para o Espírito Santo, conhecer o nosso carnaval. Temos o sambódromo próprio, que é o Sambão do Povo, Carnaval do Povo. Esse sambódromo tem esse nome porque, faltando 30 dias para o carnaval, a empresa não conseguia terminar essa obra. E quem foi lá para terminar? O povo do samba. Então, o povo do samba desceu o morro e conseguiu construir o sambódromo nosso em 1987. E hoje lá cabem, no nosso desfile do grupo especial, são 2 dias, divididos em 5 escolas por noite. 50 mil pessoas aproximadamente passam por lá, entre desfilantes, quem vai assistir, todo o entorno que trabalha, né? E a nossa chegada na Liga, a gente deu muita sorte também, está chegando um prefeito novo. Na época, a gente conseguiu provar que tinha muita essa dificuldade, que carnaval não é custo, é investimento. Desfile de escola de samba gera emprego e renda, rede hoteleira fica lotada, e aquele turista que chega na nossa cidade, no nosso estado, ele vai no shopping antes de ir para o desfile, compra uma roupa, ou vai nos bares, nas nossas orlas, nas marinas, consome no nosso estado. E o nosso prefeito lá, que agora saiu, Lourenço Pasolini, falou: me mostre um investimento que eu boto R$ 1 e me volta 40. Então, o carnaval vai ter meu apoio sempre. Então, esse é o Carnaval de Vitória. Vou encurtar um pouco minha palavra, porque tem um outro representante. E para nós é uma satisfação, já conheço a maioria de vocês. Esse evento maravilhoso da Conasamba, muito enriquecedor aqui para a gente. É uma honra estar participando disso. Então, quero parabenizar nosso presidente Cachito e a sua diretoria. Então, dando seguimento, né, ao debate, vamos ouvir um pouquinho o Sandro Rosa, da Lieges, que é do acesso lá de Vitória. Uma boa noite a todos. Meu nome é Sandro Rosa, venho de Vitória, uma escola de samba que fui criado e nascido, Pega no Samba, onde eu tenho um representante aqui, o Jonathan, o Denadai, e uma escola de raiz, né, periférica, onde eu passei por todos os setores ali e cheguei a ser presidente. Sendo presidente do Pega no Samba, a gente viu a possibilidade de melhorar o carnaval. Juntamos eu e o Edson Neto, no momento que o Carnaval Capixaba estava passando por uma delicadeza, nós juntamos e falamos, é o momento de a gente alavancar o Carnaval Capixaba. Vamos mudar o ego, vamos tirar o ego de lado e vamos nos unir, porque o Carnaval Capixaba estava passando por problemas judiciais. Para você ter um desfile tinha que ter liminar, tudo que tinha que ter o Carnaval tinha que ter a justiça no meio. Hoje a gente conseguiu superar, se unimos, e o Carnaval de Vitória hoje está de vento em popa. O Edson Neto hoje fez uma diferença no Carnaval do Grupo Especial, automaticamente o Grupo Especial subindo, o Grupo de Acesso vai junto. Então, a gente vai ter agora o privilégio de ter a cidade de samba do Grupo Especial, o prefeito de Vitória já está construindo, e automaticamente também a gente vai ter, futuramente, a da Série Ouro. Então, o Carnaval de Vitória cresceu muito, não comporta mais o amadorismo, né? E a gente vem buscando fora profissionais que a gente não tem lá dentro, para poder ensinar o que a gente tem ali dentro.
poder público já está ajudando. A gente se uniu ao todo, igreja, governo do estado, prefeitura, Câmara Municipal e Assembleia. Tudo isso para fazer um belíssimo carnaval. Hoje o Carnaval de Vitória é referência para o Brasil, porque a gente saiu do nada, estamos chegando aí construindo um espaço onde todo mundo quer ir e participar desse carnaval. O carnaval está aberto a todos. Faço um convite, como o Edson Neto falou, para vocês conhecerem. E a gente hoje está inserindo também o nosso carnaval nas escolas municipais. As escolas municipais hoje, nós temos hoje, exemplo, a Novo Império, que hoje vai ter um enredo que vai ser pauta de livro didático, né? O enredo da Novo Império hoje vai estar inserido nos colégios das escolas de Vitória, do Espírito Santo. Então, hoje, a gente está trazendo para as escolas municipais o samba. As escolas fazem lei que ensina as escolas percussão, mestre sala e porta-bandeira, os cantores. Isso está em extinção. Então, a gente tem que formar novos sambistas, novas sambistas, porque hoje a gente precisa muito disso para poder ter isso aqui. E eu quero parabenizar o Cachito por a iniciativa. Em nome de Cachito, eu parabenizo também todos os presidentes presentes, que isso não possa acabar. Como a gente falou ali, presidente, a Carnavália, né? Rio de Janeiro, era uma feira muito grande, que a gente ia e tinha vários suportes e também aprendia muito com o Carnaval. Hoje a gente está vendo que vários estandes, a gente vai levar para a Vitória a experiência, os produtos que tem aqui, que a gente possa inserir no nosso Carnaval. É muito gratificante aqui e é isso que eu tenho que dizer para vocês. Muito obrigado e... Bom, então seguindo agora, vamos ouvir uma presidente forte do nosso Carnaval lá do Sul, né, que é a Kelly Ramos, da UCEGAPA, que vai trazer um pouquinho da experiência, né, enquanto mulher, gestora e presidente da UCEGAPA. Boa noite a todos. Então, é difícil, bem difícil. Acho que o Carnaval de Porto Alegre ele vive um dos melhores momentos quanto entrega, né, entrega por parte das escolas de samba. Escolas de samba que têm feito grandes entregas nesses últimos anos, como já me antecedeu aqui o presidente Juarez, que a gente retoma o Carnaval. Então, 18 a gente não teve Carnaval, 19 a gente faz o Carnaval da Resistência sem ajuda do poder público, né? Ninguém recebeu um centavo nem para a estrutura, e a gente vai lá e fortalece e mostra que o Carnaval de Porto Alegre existe. E aí, na sequência, vem pandemia, vem enchente e a gente lá. E com muita certeza, com muita convicção, a gente está numa das melhores entregas do Carnaval por parte das escolas de samba. Mas, infelizmente, essa entrega ela é vista apenas por nós mesmos. Infelizmente, os governos eles não nos enxergam. Essa é uma grande realidade. O Carnaval de Porto Alegre ele é composto por escolas de samba do município de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre. Né? Hoje nós temos problema de repasse para as escolas de samba. O Estado deveria aportar recurso para o Carnaval de Porto Alegre, não só de Porto Alegre, para o Carnaval do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, em um ano eleitoral, a gente recebe um edital de 3 milhões para um Estado que tem 497 municípios. Isso é piada. É piada porque somente o município de Porto Alegre aporta esses 3 milhões para 19 escolas de samba. Então é piada. Um Estado ofertar 3 milhões através de um edital, sendo que mais de 90% das escolas de samba não vão acessar esse edital. Tanto que a gente consegue ver que a maioria nem sequer quis se inscrever. Porque é um valor bizarro. Então a gente vive um momento em que a gente pede socorro. Eu ouvi hoje mais cedo, na mesa dos blocos, uma fala de uma pessoa que disse: o Carnaval existe, a gente está aqui, a gente é cultura, a gente é reconhecido. A gente não tem que entrar em edital. A gente tem que ser reconhecido pelos governos. Isso faz parte da Constituição, a cultura. A cultura é nossa, a gente vive isso. A cultura popular está aí. A cultura popular é a maior cultura desse país, com muita certeza. Ninguém movimenta tanta gente quanto o Carnaval do Brasil.
Eu duvido algum segmento que movimente tanta gente. Então, a gente precisa dessas respostas. Existem diversos deputados fazendo leis? Existem. E a resposta? Aonde está chegando essas leis? A gente precisa de recursos, a gente precisa do reconhecimento. Aonde é que está o aporte do governo federal? Nós temos um sambódromo, e o presidente Juarez pode falar isso com muito mais convicção, porque viveu este momento, de Porto Alegre, que tem 22 anos, e que ele não foi concluído até hoje. 22 anos se passaram, e o sambódromo está caindo, gente. Está se desmanchando. Essa é a realidade. Talvez seja o melhor espaço do Brasil, e eu acredito que seja, porque é o único lugar do Brasil que a gente sai do barracão, né? A gente acessa a pista, a gente entra na concentração, acessa a pista, e em seguida já volta para dentro do barracão. O melhor espaço do Brasil, do carnaval, está em Porto Alegre. É o Sambódromo de Porto Alegre. E até hoje a gente não tem uma arquibancada, a gente não tem um banheiro. E se passaram 22 anos, e a gente continua invisível. Aquele espaço continua sendo um elefante branco. A única coisa que a gente tem lá é o nosso material e a nossa força de vontade de fazer carnaval. Então, eu acho que com a FenaSamba, e a FenaSamba hoje, ela sendo a nossa mãe aqui, né, a nossa matriz, porque é a federação que nos representa, a FenaSamba precisa nos trazer resposta. Né? Eu acho que o encontro do Cana Samba, eles têm nos agregado muito em troca de experiência, em troca de conhecimento. É um grande workshop que a gente está aqui se conhecendo, mas a gente precisa das respostas. O ano passado, eu participei da mesa de encerramento com muitos de vocês, e essas foram as mesmas questões, as mesmas dúvidas, as mesmas falas. E a gente continua aqui, sem as respostas. Então, acho que mais que uma carta, a gente precisa ter a devolução da carta. O que o governo está pensando? O que o governo está pensando em fazer por nós? Né? Tem uma eleição aí e nós estamos num governo, e eu não estou aqui para levantar bandeira nem de A nem de B. Né? Minha bandeira é o carnaval. Mas nós estamos com um governo que prometia cultura, que se elegeu falando de cultura. E aonde é que está a valorização do carnaval, ou o carnaval não é cultura? Aonde chegou isso? Né? Até quando nós, presidentes de liga, até quando nós, presidentes de escola de samba, vamos ficar batendo na porta de gabinete, dependendo de A ou de B, que se tem que se eleger para ajudar nossas escolas, para ajudar as nossas ligas? Até quando isso? Então, a gente precisa dessas respostas, gente. São encontros maravilhosos, acho que a gente agrega muito nas nossas vidas, inclusive, né? Mas eu, pelo menos, estou ficando bem cansada, assim, porque entra ano, sai ano, e até um desabafo aqui, porque entra ano, sai ano, a gente conversa, a gente se encontra, mas a resposta não está vindo. Nós estamos no ano eleitoral, onde novamente vem milhares de políticos dentro das nossas agremiações, nos nossos espaços, nossos sambódromos, prometendo mundos e fundos, e aí termina a eleição e a gente está como? Né? Qual é a garantia que a gente tem? Qual é a garantia que a UESP, como tu citaste agora, né? Conseguimos uma parceria da Câmara, a UESCapa também conseguiu uma parceria da Câmara no Carnaval passado, e qual é a garantia que a gente vai conseguir no próximo? Né? Isso não nos traz garantia. E aí, se os candidatos não se elegerem e resolverem não ser parceiro, como é que fica o carnaval? Né? Então a gente precisa dessas garantias, isso a gente precisa refletir muito. E a gente precisa da FenaSamba fazendo essa frente, mas principalmente nos trazendo retorno. Porque eu acho que nós aqui, nós somos o escudo da FenaSamba. Entendeu? E se a FenaSamba está lá em cima e ela não consegue ter essa resposta, vamos todo mundo subir para Brasília, gente. Vamos todo mundo lá e vamos buscar recurso, vamos buscar o reconhecimento, porque chega de lei que nos reconhece como material e imaterial, e lei que garante o carnaval, que não garante, tá, mas o que garante o carnaval é dinheiro, gente. A única coisa que garante o carnaval é dinheiro, o resto é boa vontade. Boa vontade todo mundo tem, tanto que a gente está aqui. Vamos ficar aqui 4 dias porque a gente tem boa vontade. Assim como nossas escolas, Porto Alegre, o presidente Lana está aqui, vem de Novo Hamburgo, é uma escola que está a quilômetros de Porto Alegre, e vem para cá, vai para Porto Alegre fazer carnaval sem R$1. Sem a garantia de recurso, sabe? Então, até quando a gente vai ficar na boa vontade?
A gente precisa de algo fixo, algo que nos garanta o desfile do carnaval, porque eu quero sair da liga e o próximo que assumir, chegue lá e saiba que todo tempo, dia tal, vai estar lá o dinheiro do carnaval. Saiba que lá vai ser construído o sambódromo, que não fique mais 20 anos. Eu não quero ficar mais 20 anos esperando a conclusão do complexo do Porto Seco, que é o sambódromo de Porto Alegre. E a gente sabe que a prefeitura não tem condições de construir sozinha. Isso tem que ser muito mais. Então, essa discussão ela precisa ser maior e a gente precisa ter mais retorno. E a gente aqui é escudo da FenaSamba. A gente está aqui pronto para ir para cima também. A gente tem que ser parceiro em todas as horas. Obrigado por enquanto. Bom, pessoal, eu falei para vocês que a presidente Kelly é uma mulher de força, né? Mas eu gostaria, na realidade, de seguir com a presidente Kelly e com o Juarez. Eu acho que lá em Porto Alegre tem uma experiência muito bacana, né? Que a gente tem 2 ligas, né, à frente da administração do Carnaval de Porto Alegre e que, apesar de todas essas dificuldades e da pressa que a gente tem, porque, querendo ou não, a gente é uma cultura brasileira, né? A gente é uma cultura que tem muitas escolas de samba há mais de 100 anos, então a gente tem muita pressa também para resolver os nossos BO, né? Para ter nossas garantias. Mas como é que lida, né? O Juarez, presidente, e a Kelly na administração do Carnaval de Porto Alegre. Como é que é esse bate-bola de vocês? A gente fica brigando o tempo todo. Aí que é bom. Então contem para nós um pouquinho como é que é essa briga, como é que faz o Carnaval de Porto Alegre crescer, que vem nessa crescente através de muita briga. Eu costumo dizer, se tu não tem os caras que brigam, as coisas não andam. Então é importante ter a briga, ter o mediador. Então conte para nós um pouquinho dessa organização aí, como é que vocês fazem esse bate-bola ali na organização do Carnaval de Porto Alegre. Em termos de organização do evento, propriamente dito, esse acontece com uma afinidade que já é do próprio projeto, né, de como executá-lo. O grande problema que a gente vive hoje é exatamente essa dicotomia da questão de o Estado não ter uma participação mais efetiva nas receitas que o Carnaval precisa, portanto, não há uma participação efetiva do Estado. Nós temos um carnaval metropolitano, como o do Rio de Janeiro, né, que tem escolas que são de fora do Rio de Janeiro, no grupo especial, e entra-se uma discussão de o carnaval ser da capital dos gaúchos ou o carnaval de Porto Alegre. Então, isso acaba nos parecendo que nós temos um choque de opinião, quando na realidade isso é um problema público, um problema de governo, né? Tanto é que a gente, nas últimas falas nossas, as diferenças que existem entre um e outro, isso é normal em qualquer lugar. O que está de diferente lá é exatamente isso. No momento que o governo decide que vai dar dinheiro só para as escolas de Porto Alegre, o governo nos cria um problema. Na nossa última reunião, para deixar bem claro, eu até coloquei assim, bom, então a nossa briga não é com a USEGAPA, não é com os próprios carnavalescos. Se um dia o ESPA tiver que surgir por alguma razão, será contra o poder público, porque ele que está criando esse tipo de situação para o Carnaval de Porto Alegre. E por culpa de toda a esfera. Ela vai para a esfera estadual, ela vai para a esfera federal, porque se não há participação de todos, alguém também se sente como ente de se colocar só dentro de um segmento. Quer dizer, então está sendo criado um problema para o Carnaval que nós aí temos que tentar resolver. E não é fácil de resolver, porque na realidade todas as escolas precisam, a própria Alana foi citada, uma escola da região metropolitana de Novo Hamburgo. Aqui está o meu vice também, o Break. Cadê o Break? Está por aí? Eu já vi ele circulando para lá e para cá, né? Que é um lutador também do Carnaval e que é de Porto Alegre. Mas mesmo sendo de Porto Alegre, ex-presidente de uma entidade de 86 anos, não tem condições, mesmo junto com a UESPA, de mostrar para a Prefeitura de Porto Alegre que essa visão não é a visão melhor. E mesmo pelo entendimento das escolas de Porto Alegre, que muitas entendem que essa é a melhor visão, algumas talvez não é as escolas que têm que estar com essa briga. Essa é uma briga de governo, sim, e nós temos que buscar dinheiro de outros lugares. O Estado tem que chegar a um momento que ele dizer, não, então é o seguinte, se o Carnaval é metropolitano, eu estou aqui para chegar junto e botar também. Eu não estou querendo dizer, até porque, na realidade, mesmo sem fazer propaganda para a OAB, devemos reconhecer que nesses últimos anos a Prefeitura de Porto Alegre tem sido bastante justa
dentro das suas possibilidades, de fornecer dinheiro para o carnaval, tanto estrutural quanto para as próprias escolas. Então não é essa a questão. O que está aqui não está em discussão exatamente isso. O que está em discussão é nós acharmos uma solução da onde vêm essas receitas todas para nós termos uma isonomia entre as disputantes do Carnaval de Porto Alegre, sejam elas filiadas ao ESPA, sejam elas filiadas ao ESEGAPA. Então, o nosso problema não é nem de briga mais do Carnaval. Acho que a gente até já se entendeu que nós temos que resolver isto e o poder público vai ter que entrar de unhas e dentes dentro de todo esse processo que a presidente Kelly colocou, que eu assino embaixo, que é a nossa luta de ter respostas. Hoje, pela manhã, ainda no debate da sala aqui de cima, agora há pouco, eu estava dizendo que escola de samba nós queremos, quem nós somos, o que nos propomos. A FENASAMBA nasceu para fazer política institucional, está fazendo, mas está na hora de nós ter respostas. Nós precisamos que os governos realmente nos digam o que vão fazer pelo nosso carnaval. E isto, o presidente Cachito tem sido incansável, a diretoria da FENASAMBA tem sido incansável, eu como vice participo disso, sei disso, mas está na hora dessas respostas virem, porque talvez este seja um caminho. Se nós tivéssemos mais dinheiro da União, por exemplo, será que nós estaríamos discutindo de forma tão pequena, um a mais, um a menos de toda a região metropolitana de Porto Alegre, ou de outras regiões metropolitanas? Não. Se o Estado tivesse participando disso, nós estaríamos talvez com esse discurso, nos desgastando emocionalmente, tentando uma briga até entre o próprio ente, com o próprio ente, fazendo uma autofagia, né, trazendo um prejuízo para todos? Não. Então as respostas vêm através disso aí sim. No momento que nós tivermos essas respostas, quem sabe as nossas dificuldades, aquelas internas pelo menos, estejam mais amenizadas e a gente consiga ter mais amor, mais paz e mais lutas em favor do nosso carnaval, que isso a gente não deixa de ter, mas que a gente precisa dessa mola que é a economia, para poder fazer essas realizações acontecerem, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vive esse momento de Porto Alegre, e ele tem um pouco de resposta também em todas essas nossas falas, em tudo que a gente está fazendo aqui, né? Nós sabemos o que nós queremos, mas nós precisamos que essa equação feche com toda a participação de todos estes. Bom, presidente Kelly, eu vou pedir só para ser um pouquinho breve, porque me passaram que a gente ainda tem que trocar a mesa. Tem mais o pessoal dos interiores, de Uruguaiana. Então, se puder só dar o desfecho ali para a gente substituir. Eu acho que o presidente Juarez, ele fala, a gente realmente, eu conheço o Juarez há muito tempo, nós não temos, entre eu e ele, não é algo pessoal, sim, temos divergências, assim como dentro da própria SEGAPA eu tenho divergência com vários presidentes, isso é do contexto. O que nos causa hoje, inclusive a própria divisão, é essa questão de recurso. A questão de recurso é o que nos afasta, inclusive, um pouco. Hoje, dentro da UESPA, participa praticamente todas as escolas, praticamente não, todas as escolas da região metropolitana estão dentro da UESPA, e dentro da UESEGAPA está a grande parte das escolas de Porto Alegre. O que acontece? Dentro da UESEGAPA todo mundo está recebendo, dentro da UESPA não, parte recebe, parte não recebe. E aí vira esse conflito que, de fato, não é culpa nem minha nem do Juarez, é uma culpa de Estado que, inclusive, né, traz essa discussão para nós, que é a parte mais fraca, porque daí, enquanto a gente está brigando aqui, vai R$1 para lá, vai R$1 para cá, né? O governo fica lá, não, eles não se entendem, então a gente está tranquilo, é eles que não se entendem. Então joga a culpa para nós. Então, de fato, o que a gente precisa é, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, ele precisa assumir o carnaval. Ele precisa assumir o carnaval. O governo do Estado tem que assumir o carnaval. Carnaval é do Estado, sim, né? Assumindo, inclusive, as outras cidades. Tem que aportar recurso, e dentro das suas cidades, cada um vai fazer a sua caminhada, cada escola faz a sua caminhada, entendeu? A cidade, sim, ela é responsável pela questão estrutural, mas o governo do Estado ele precisa assumir essa parte, para fomentar o carnaval de todas as escolas da região metropolitana. Acho que isso sanaria uma grande parte dos problemas do carnaval de Porto Alegre hoje. E daí para frente, seguindo, vamos sempre na luta, mas as respostas, a gente precisa de respostas, eu não posso deixar de falar aqui, das respostas de governo federal e de governo do Estado. A gente precisa que a FENASAMBA nos traga isso, respostas. Bom, então, pessoal, para a gente dar prosseguimento, primeiramente eu vou pedir desculpa para os presentes que estão aqui, mas a gente vai precisar fazer uma troca agora, o segundo bloco. Já me cobraram aqui o tempo, aqui o horário, tá? Então a gente não vai conseguir dar voz para todo mundo no segundo retorno. Queria falar, presidente? Não? E aí, infelizmente a gente tem mais ligas para ouvir, e aí estão me cobrando o horário.
De fato é um debate amplo, a gente precisa, vamos E tomar mais que tempo. vamos ter mais conação e mais tempo, mas assim, em cima da fala deles, no Rio a gente tem o carnaval é da cidade do Rio de Janeiro, então o prefeito anterior que assumiu também, ele deixa isso bem claro, mas é óbvio que a gente tem apoio também do governo do estado, mas a nossa briga principal hoje é para que a gente tenha uma política de lei voltada para o carnaval, a nível de a gente ter uma previsão de orçamentária do qual a gente possa ter a certeza toda ali programada direitinho dos recursos que vão entrar, quanto é que vai entrar, o tempo que vai entrar os recursos, para que as agremiações, as afiliadas possam planejar seus desfiles, seus carnavais de maneira digna, decente, entendeu? Não existe. A gente tem aqui uma inveja por parte de São Paulo, por conta disso, enfim, o Rio a gente discute, aí parece, até ir rapidamente, só para concluir, parece que os políticos da cidade do Rio de Janeiro vivem como gerentes de bancos do passado. Quem conhece um ex-gerente de banco aqui? O gerente de banco na década de 80 era o rei da cocada. Você chegar no banco, buscar um empréstimo, um financiamento, é o cara que ditava as ordens. Hoje já mudou, a política mudou, e parece que o político, não só talvez na cidade do Rio de Janeiro, mas em outros municípios, estados, parece que ele age algo de uma forma parecida. Eu quero ter o dinheiro aqui, quero ter o controle desse dinheiro para poder administrar isso politicamente junto às agremiações e às ligas. Então é algo muito feio e que a gente vai lutar, estamos lutando, vamos continuar lutando para que a gente tenha uma política de lei, como tem aqui em São Paulo também, voltada com um previsionamento decente do orçamento financeiro para o Carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Bom, isso aí, pessoal, então. Vamos dar seguimento. Eu vou chamar os outros presidentes, então. Vou pedir desculpa, o tempo está curto, tá? Mas eu chamo agora para a mesa Pedro dos Anjos, da ASIC. Alô? Bom, então, dando continuidade, então, chamo o Pedro dos Anjos, da ASERGUR, que é a Associação da Escola de Samba de Uruguaiana, Ricardo Nodari, da Liejo, de Joaçaba, Joel Costa Júnior, da Lies, Liga do Estado de Santa Catarina, Fábio, da Liga de Santos, Maria Elisa Abreu, presidente da Liga MG de Belo Horizonte, e Jefferson Pires, da Lies de Curitiba. Presidente Maria Elisa. Isso aí? Já estão todo mundo no fone de novo? Bom, então dando seguimento nesse debate aí para a gente trazer um pouco da construção dos carnavais, né? A gente na primeira rodada teve aqui os carnavais das capitais, dos estados sul e sudeste, e a gente dá seguimento então com o carnaval que a gente chama que é do interior, né? Não deixa de ser do interior. Então, começando aqui pela Liga de Joaçaba, Ricardo, puder falar um pouquinho para nós da experiência lá do Carnaval de Joaçaba, como é que ele se constrói, né? Tanto na parte política, estrutural. O microfone é teu. Ok. Boa noite a todos, boa noite meus parceiros aqui da mesa. Na verdade, Joaçaba é uma cidade do interior de Santa Catarina, junto com são cidades conjugadas, Joaçaba e Valdoeste. Nosso carnaval é de uma população de 60 mil habitantes e a gente produz um dos melhores carnavais de Santa Catarina, denominado como capital do carnaval. A grande possibilidade, a grande dificuldade que a gente tem é a linha de financiamento.
presidente Joel aqui, da nossa associação em Santa Catarina. Hoje nós vivemos o melhor momento do Carnaval em termos de Santa Catarina e financiamento, a partir do governo do estado, da Fundação Catarinense de Cultura e também das prefeituras onde a gente realiza Carnaval. Mas essa questão que foi levantada aqui no primeiro bloco e terminada aqui pelo pessoal da UERJ, pelo presidente da UERJ, ela tem nome e endereço dentro do orçamento do Brasil. Porque se a gente transformar o Carnaval em uma política de Estado e não uma política de governo, nós vamos poder figurar no orçamento da União. Mas precisamos que antes isso aconteça, a partir de uma lei, e essa lei é aprovada pelo Congresso Nacional. Então, na minha opinião, a FENASAMBA deveria partir agora para uma política de Estado do Carnaval, prevista a cultura na Constituição Federal, e nós poderemos acessar esse dinheiro também, da mesma forma, nas políticas estaduais e políticas municipais, principalmente naqueles municípios que têm como fonte geradora de turismo e de cultura, o Carnaval. Então, essa questão teria que ser resolvida em nível nacional pela FENASAMBA e cada uma das ligas junto com o seu governo estadual e municipal. Quando nós fizermos essa transformação de política de Estado e não política de governo, porque a política de governo, a gente sempre vai ficar refém do governante que foi eleito. Se for uma política do Estado, é o Estado de Santa Catarina, é o Estado do Rio de Janeiro, é o Estado do Pará, é o Estado que vai definir as verbas orçamentárias. Então, essa deve ser a nossa luta conjunta em nível nacional. Vejo isso como uma saída que vai resolver o problema, pelo que eu vejo, comum a todos, e que a gente pode fazer uma parceria única e a FENASAMBA defender essa bandeira em nível nacional. Isso aí, então, presidente. Dando continuidade, então, passar a palavra para Pedro dos Anjos, né, o presidente da nossa Liga de Uruguaiana, da Associação de Uruguaiana, para falar um pouquinho do nosso carnaval, fora de época, é o Carnaval de Uruguaiana. Estou aqui representando o Carnaval de Uruguaiana, a Associação das Escolas de Samba de Uruguaiana. Eu quero aqui agradecer por esse grande evento, né? Esse grande evento feito por nosso presidente Catito, tá? E todos os integrantes da diretoria dele, porque é um evento que a gente precisa, é um evento para a gente buscar dentro do Brasil, dentro do governo brasileiro, verba para o Carnaval. O Carnaval é cultura, o Carnaval é turismo, é muita coisa. Mas eu quero aqui também, vindo a esse evento, eu quero enaltecer e falar dos presidentes de escolas de samba. Nosso presidente da Escola de Samba de Uruguaiana, que eu sempre digo, nós somos uns loucos para fazer carnaval, porque é muito difícil a verba, a gente recebe pouco, o repasse é pouco, mas a gente está construindo, através da prefeitura municipal, a gente está construindo o carnaval e vem melhorando em muito o Carnaval de Uruguaiana, vem melhorando bastante. Está vindo verba do governo do estado, está vindo verba do poder público municipal. E eu só tenho a agradecer, porque antes era bem mais difícil fazer carnaval, muito difícil fazer carnaval. Quero agradecer aqui o prefeito municipal, tá? Carlos Delgado. Tá? Eu quero agradecer o prefeito anterior, tá? O Rony Melo, porque a gente vem há bastante tempo movimentando o carnaval e resgatando o Carnaval de Uruguaiana. Hoje a gente está chegando num ponto no qual a gente está conseguindo realizar esse carnaval. Quero agradecer também à Câmara de Vereadores, né? Porque sem os políticos, como você falou agora, muito se reclama às vezes dos políticos, mas a gente tem que trabalhar com os políticos para a gente fazer os carnaval. E sem eles a gente não vai conseguir. A gente precisa realmente do poder público para realizar o carnaval. Mas eu quero mandar um abraço aqui, porque eu vou ser um pouco político. Eu quero mandar um abraço para o presidente Chorinha, da Ilha do Marduca, o presidente MacGyver, da Imperadores, o presidente Jorge Quirino, dos Roxinóis, o presidente da Cova da Onça, o presidente da Deu Xuxa na Zebra, Marcelinho, o presidente Pedrinho Dágio, da Bambas da Alegria, porque eu vejo que está acontecendo uma renovação, e essa renovação está sendo pelo bem do carnaval. Porque se a gente não conseguir
unir todos juntos para brigar pelo carnaval, brigar no bom sentido, buscar as coisas para o carnaval, a gente não vai conseguir chegar um denominador comum. E é só com luta, porque as dificuldades realmente é do carnaval no Brasil. Tá? Quando você fala em carnaval, a gente é marginalizado não somente na minha cidade, mas na cidade do Brasil inteiro. Então nós temos que lutar pelo carnaval do Brasil. Tá? E por isso existe a FENASAMBA, na qual eu agradeço muito de coração essa diretoria da FENASAMBA, através do presidente Catito, de estar fazendo esses eventos e mostrando o que é o carnaval, o que nós representamos para o carnaval, o que nós representamos para a cultura brasileira. Então nós temos que buscar, através de entendimentos, conversas, tá? Porque a gente não está aqui para discutir politicagem, nós estamos aqui discutindo política do carnaval. E essa política nós temos que discutir com respeito, tá? Não ofendendo A ou B, mas buscando realmente o que nós queremos. Nós queremos reconhecimento. E esse reconhecimento nós só vamos buscar e encontrar através de discussão. Exatamente. Então, eu agradeço a todos vocês e essa presença aqui, o Everton, é muito importante, porque o carnaval ele vem, eu vejo em várias cidades do Rio Grande do Sul, né, e principalmente do Brasil, que ele vem num crescimento, com todas as dificuldades que a gente passou por pandemia, a gente passou por enchente, a gente passou por várias coisas, e o carnaval sobreviveu. Sobreviveu porque tem vocês, nós, como guerreiros, em busca de uma coisa que a gente gosta muito. Então, sempre quando eu estou falando sobre carnaval, e as pessoas que não gostam de carnaval, eu sempre peço respeito para com nós. Se você não gosta de carnaval, não tem problema, nos respeita, porque às vezes nós também não gostamos de alguma coisa, mas nós respeitamos os outros segmentos. Então, muito obrigado. Bom, então, dando sequência, eu chamo agora para a fala a Maria Elisa, presidente da Liga Minas Gerais, de lá de Belo Horizonte, isso? Poder falar um pouquinho do carnaval dela, da organização, da questão política, como é que se organiza. Primeiramente, boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês, representando o Carnaval Mineiro, né? Hoje eu sou presidente da Liga das Escolas de Samba de Minas Gerais. Estamos sediados em Belo Horizonte. Queria mandar um abraço para os meus presidentes que estão lá. Resistência, meus guerreiros. Eu sou casada com um presidente de uma escola de samba e eu aprendi muito com ele. Hoje, o meu conhecimento de carnaval vem desse professor que eu tenho dentro da minha casa. Quando aceitamos o desafio de estarmos à frente da Liga das Escolas de Samba, nós compreendemos que a nossa principal missão não era organizar desfile, mas fortalecer institucionalmente o Carnaval Mineiro. Durante muitos anos, os presidentes, as escolas de samba, elas lutaram para serem ouvidas, para serem reconhecidas como manifestação cultural relevante e ocupar um espaço de diálogo com o poder público. Então, a nossa missão na Liga hoje é construir pontes. Pontes entre as escolas de samba e o poder público, pontes entre os fazedores de cultura e a sociedade. E a gente trabalha para que o carnaval ele seja tratado como política pública e não como um evento sazonal. Porque o desfile ele acontece uma vez no ano, mas as escolas de samba elas trabalham um ano inteiro. Então, o nosso diálogo com o poder público ele está constante, municipal, estadual. Hoje nós fizemos um convite lá em Belo Horizonte, nosso carnaval ele é gerido pela Belotur. A gente convidou o vice-presidente da Belotur, que está aqui hoje. Ele é um amante do carnaval, um amante das escolas de samba, mas ele conhecia o carnaval como espectador. E hoje ele está na oportunidade de estar conhecendo o carnaval de perto, de dentro, hoje ele estando como vice-presidente da Belotur, e o nosso diálogo com ele é para trazer esse entendimento que o investimento numa escola de samba ela não pode ser considerado despesa. Investir na escola de samba, você está investindo em cultura, no turismo, numa economia criativa, trazer o social, e principalmente ele de perto está vendo que nós temos que ter
previsibilidade orçamentária para trabalhar, que o carnaval ele não pode ser discutido nas vésperas, ele tem que ser discutido no ano inteiro. Então, hoje, a Liga está focada nesse diálogo com o poder público, de respeito, de aproximação, e assim nós entendemos que nós vamos crescer o nosso carnaval e, futuramente, a nossa missão também é transformar esse carnaval em estadual. Muito bem, então, presidente Márcia, dando seguimento, então, passar a palavra para Joel Costa, que vem lá de Floripa, falar um pouquinho do nosso Carnaval de Florianópolis, do estado de Santa Catarina. Primeiramente, boa noite a todos, é uma honra imensa estar aqui presente nesse evento tão importante. Me chamo Joel Costa Júnior, sou atual presidente da Associação das Ligas do Estado de Santa Catarina, que engloba hoje nossas afiliadas como Joaçaba, Lages, Laguna, São Francisco do Sul, Navegantes, Itajaí, Joinville e Florianópolis. Então, temos uma missão grande de fazer um carnaval acontecer num dos estados mais conservadores da federação, mas por espanto não só toda a nossa equipe de trabalho, né, cara? Mas de tudo que se vem construindo, se transformou num grande case de sucesso, essa relação já começando na Liesp, que é a entidade que eu presidi até o início do ano. Hoje estamos aqui com a nossa nova presidente, Tatiane Souza, e nós conseguimos e entendemos que passa ano, muda ano. Eu vejo aqui a presidente Kelly falando ainda há pouco, todos os presidentes, as reclamações e os problemas são os mesmos. Isso a gente já veio detectando já de outros carnavais, e nada se muda, e nada é feito pelo poder público diferente. E por minha experiência, que eu falo por mim, e vou falar para vocês o resultado de tudo isso que a gente procurou fazer, e foi um resultado de sucesso. A nossa avaliação é que o poder público político, e aí eu peço desculpa para qualquer político aqui presente, mas é a minha avaliação, 90% não gosta de carnaval. E 10% finge que gosta. Essa é a nossa realidade. Então, a hora que a gente tem essa percepção, esse entendimento, que o problema maior do que a gente imagina e a responsabilidade é nossa e não deles, nós temos o poder de mudança. E foi isso que nós determinamos. Chamamos uma equipe, montamos uma grande gestão, uma grande diretoria, e resolvemos não esperar o carnaval acontecer, ou não esperar passar o Natal, o Réveillon, para poder bater na porta do político, e era aquela coisa deplorável, humilhante. Nós, sabendo que representamos a maior manifestação cultural desse país, tem que ficar 2, 3, 4 horas para ver se vai ser atendido, ou por um deputado, por um vereador, por um político, por um prefeito. Isso eu vou confirmar para vocês aqui, em Florianópolis, em Santa Catarina, não existe mais. Algumas atitudes que nós tomamos, nós paramos de pedir. Simplesmente isso. Nós começamos a fazer carnaval em abril. Fizemos um calendário com 8 eventos esporádicos. Sorteio da ordem de desfile, lançamento dos enredos, feijoadas, encontro de carnaval, a própria Conasamba que veio para Florianópolis. Várias atividades, e nós fizemos diferente. Convidamos os políticos para estarem presentes. Como são eventos públicos, muitas vezes tendo a cobertura de uma mídia, eles estavam presentes, olha que ironia, sem convidar praticamente. Estavam presentes e era a oportunidade que nós tínhamos de, na frente do nosso povo do carnaval, prefeito, a palavra, por favor. E tinha que se comprometer, tinha que falar de convênio, tinha que falar do compromisso do carnaval, e isso foi acontecendo ano após ano. Posso dizer para vocês hoje a realidade do carnaval de Florianópolis, por exemplo, que eu peguei a liga com o orçamento RIEC, eu falei para você ainda há pouco, o orçamento em 23, que já era para muitas praças, um orçamento bem interessante, de R$500 mil por escola de samba. Hoje nós estamos aqui, eu estou conversando para vocês hoje, eu entreguei a liga com orçamento de 1.250.000 por escola. Isso com a participação do governo do estado, que fazia 15 anos que não participava, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, todos os eventos que a gente faz, e de uma forma que eu não precisei me humilhar, as escolas de samba não precisaram se comprometer politicamente,
ter aquela humilhação de ter que beijar a mão de político para tentar conseguir migalha. Nós não dependemos disso. Nós temos um carnaval forte. Tanto é que nós conseguimos trazer o Conasamba 2024 e 2025 com apoio do poder público, sendo o maior Conasamba antes desse, dentro de uma universidade federal de Florianópolis, que foi o último, 2025. Então, o que eu quero dizer aqui para trazer esse debate e dividir as opiniões? Nós precisamos não parar de pedir. Não é isso que eu quero trazer para cá. Não é esse tipo de arrogância. Nós precisamos, antes de pedir, fazer a nossa parte primeiro. Nós temos que estar preparados para oferecer e solicitar alguma coisa. Chegar na frente do poder público, chegar na frente do grande patrocinador, de mãos vazias, sem discurso, sem histórico, sem algo apresentável, é um trabalho anti-carnaval. Nós estamos fazendo um anti-serviço para o carnaval. E hoje, Florianópolis e Santa Catarina provam isso. Nós fomos a primeira liga do estado de Santa Catarina, do Brasil, a receber um recurso estadual antes do maior carnaval do mundo, que é o Rio de Janeiro. Que eu fiquei sabendo que recebeu praticamente na semana do desfile o maior carnaval do planeta. Então, não é o tamanho, não é o que representa, são as atitudes. É a forma que a gente quer ser enxergado. E primeiro é exigir o respeito, exigir que não é de qualquer maneira que a gente tem que ser tratado, entendeu? Exigir que é sim, a maior manifestação cultural precisa dessa atenção e a gente está conseguindo isso. Precisamos agora dividir esse tipo de experiência, porque o que eu estou falando para vocês aqui não é um projeto do que eu gostaria que fosse. Eu estou falando para vocês aqui o que aconteceu, o que nós conseguimos colocar em prática em 3 anos. Essa é a realidade. Hoje, nós estamos hoje no dia 5 ou dia 6? Dia 5? Hoje, nós estamos em Florianópolis, por exemplo, já preparando o convênio do Carnaval 2027 para receber a primeira parcela de 350 mil, porque o governo do estado nos paga 700 mil por escola. Receber os 350 mil até dia 30 de junho, porque é ano eleitoral, senão a gente vai ter que receber só depois das eleições. Sabendo disso, a gente conseguiu se antecipar e vamos receber agora. Nunca recebemos nesse período, né, com tanta antecedência, mas é um pouquinho de tudo isso que eu falei para vocês que nós estamos começando a colher. Eles não estão nos pagando agora, dia 30 de junho, porque são bonzinhos, porque amam o carnaval, porque sentiram a responsabilidade, se comprometeram, foram em todos esses eventos que eu falei para vocês e tiveram que se expor. Isso vai botando contra a parede, vai deixando cada vez mais sem saída e vão aportar, porque são obrigados a aportar. O que eles mais querem é que a gente não peça, ou que deixa rolar, deixa no final. Vocês não estão preparados, não têm a documentação certa, falta essa CND. Então, quando a gente vai preparado, com argumento, com tempo, muito difícil a gente não conseguir. Para finalizar, nós estamos... Só, por favor, você inclui que todas as agremiações do carnaval vão receber dinheiro nessa época, né? Só do que... Todas as agremiações do estado de Santa Catarina, o recurso do governo do estado, né? Prefeitura de Florianópolis sempre é mais um pouquinho para o final, mais lá para outubro, novembro. Então, hoje, o estado de Santa Catarina, então aqui para vocês, o Caco é testemunha, a associação, a hora que se organiza, eu vou dar o exemplo aqui de Lages, Laguna e Joinville. Faziam 15 anos que não tinham carnaval competitivo e o governo do estado não aportava. Desde o ano passado, o governo do estado está aportando para todas as escolas de samba que são filiadas à associação. Isso mostra que quando a gente está junto, Juarez, quando as ligas estão juntas de mãos dadas, tudo fica mais fácil. E o nosso maior projeto agora, que depois eu gostaria de compartilhar com vocês, é a nova cidade do samba, o novo sambódromo, no coração de Florianópolis, a primeira arquibancada coberta, o primeiro sambódromo coberto do Brasil, na vitrine da nossa cidade, na entrada da cidade, que nunca esteve tão perto de acontecer. Fui recebido agora pelo ministro interino da Cultura, Márcio Tavares, que confirmou a doação de 140 mil metros quadrados de área em Florianópolis, que é uma área com uma especulação imobiliária caríssima lá em cima, é uma ilha, então não tem muito para onde crescer, mas nós conseguimos isso, já está confirmada a doação desse terreno e mostra o poder, o potencial
que tem esse evento na força popular, que a gente sabe que é do povo preto, que graças a esse povo nós temos hoje a maior cultura que esse país tem, e Florianópolis não é diferente, é um carnaval praticamente centenário, e graças ao samba, graças a todos que lutaram, que já foram, que já passaram, que já deixaram a sua marca dentro desse segmento tão importante, nós estamos aqui vivos hoje para poder contar essa história e essas conquistas que eu divido com vocês com muita satisfação. Muito obrigado a todos e muito feliz de estar aqui presente. Valeu. Dando seguimento, então, passo a palavra agora para Jefferson Pires, da Liga de Curitiba, para falar um pouquinho da vivência lá em Curitiba, como é que é fazer carnaval. Pode falar para nós aí. Boa noite, boa noite. Quero parabenizar ao evento maravilhoso, quero agradecer a FenaSamba. O Carnaval de Curitiba precisa de ajuda. O Carnaval de Curitiba precisa urgentemente de apoio. Tivemos no passado um carnaval grandioso, mas por questões políticas, por questões de má administração de presidentes de ligas, infelizmente, com o tempo foi passando e o carnaval foi enfraquecendo ao ponto de quase acabar. Mas quem manteve em pé, sempre segurou as pontas, foi as escolas de samba, os componentes, os presidentes, que mantiveram sempre, mesmo com um período bem complicado de não ter recurso, estamos voltando, tentando agregar cada vez mais, mas contamos de verdade com a ajuda de todas as ligas que puderem trazer ideias, caminhos, possibilidades, para que a gente possa fazer captação de recurso. Fazemos um carnaval com 450 a 600 pessoas desfilando. O recurso hoje do grupo especial é 126.500 do grupo especial. Daí vem uma verba de emenda parlamentar, que criamos uma frente parlamentar, que vem mais 50, 60 mil dos vereadores. Isso vem uma construção de alguns anos para cá. 2020 tivemos a pandemia, de novo tivemos problemas, mas como eu falei, a questão sempre foi política lá. Por questão é complicado dizer, mas a direita extrema é muito forte em Curitiba, a bancada evangélica em si. Então, até há um mês atrás, teve um mês e meio, mais ou menos, eu fiz uma manifestação junto com todas as escolas de samba, juntamos as baterias, porque teve um vereador que fez uma PL para tirar o direito das escolas de receberem dinheiro. Para vocês terem uma ideia, ao ponto que estamos lá em Curitiba. Daí fizemos uma manifestação no local público, juntamos todas as escolas, mestre-sala de porta-bandeiras, bateria, fizemos uma manifestação que daí deu um olhar diferente para o poder público, até saiu em todas as redes de comunicação essa manifestação. Esse vereador acabou até meio se calando, foi para outras polêmicas, né? Mas a gente vem enfrentando muitas dificuldades há muito tempo, né? E a gente pede esse apoio, de verdade, todas as ligas, os representantes que quiserem dar esse apoio. A gente precisa construir, ter expertise de verdade. Na questão, a Liga é nova, 2018 ela foi fundada, 2020 veio a pandemia, 2021 não teve, 2022 não teve, 2023 a gente veio reduzido e a gente veio reconstruindo novamente. Agora, em 2027, a gente vem com essa verba de 126 mil, falaram, Jefferson, vai ter um aumento de verba. Daí eu falei, nossa, que legal, né? Vamos ver o que vai vir. 10 mil, eu falei, poxa vida, fica difícil, né? Dessa forma, fazer carnaval. Então, como eu falo, as escolas lá em si, os presidentes, é um trabalho que acaba sendo de comunidade mesmo, dentro da periferia, e esse povo que mantém vivo.
tem que só agradecer essa galera que segura o rojão. Se a gente tivesse apoio de verdade, a gente pega essa verba e a gente coloca bem mais dinheiro em cima por conta dos eventos, por conta das feijoadas, por conta de rifa, uma empresa, um empresário que vai lá e coloca um dinheiro, mas se a gente tivesse o apoio de verdade, com certeza a gente ser maior do que é. 2 dias de carnaval, é 1 dia de carnaval, eu consegui trazer 2 dias de carnaval, 40 mil pessoas mais ou menos assistindo, 35 a 40 mil pessoas. O pré-carnaval é gigantesco, tem mais de 30 blocos, mas não temos reconhecimento na cidade de Curitiba. Como eu falei, é uma questão política, é uma cidade considerada exemplo em muitas situações, aí, até de cultura, tem a corrente cultural, teatro, no momento ali de janeiro, de novembro a janeiro, tem antes do carnaval, tem muitos eventos que trazem pessoas do mundo inteiro. Curitiba é exemplo em relação à cultura, mas não reconhece o carnaval. Não reconhece o carnaval porque, eu, no meu ver, uma peça de teatro, já acho difícil com um elenco de 30 pessoas pegar 200, 250 mil. Agora, você imagina uma escola de samba. Então, é essa realidade que a gente enfrenta e eu peço socorro, peço ajuda mesmo aos companheiros, aos fazedores de carnaval, aos carnavalescos, aos dirigentes das ligas aí, que se puderem contribuir de alguma forma com o Carnaval de Curitiba, eu peço de verdade a contribuição de vocês, de coração, que a gente tem muito que aprender e muito para conquistar em questão política, né, nessa parte. É isso aí. Muito obrigado. Bom, pessoal, então o tempo nosso já está estourando. Eu vou dar 1 minuto para a Márcia. Ela quer dar uma palavrinha. Isso, para a Elisa, para ela dar uma palavrinha para a gente. E aí a gente já vai encaminhando também para o final, porque depois a gente tem mais um compromisso aí da noite. Eu aproveito a fala dos 2 presidentes e eu entendo, comungo com a fala do senhor, que nós também temos que fazer o nosso trabalho. Lá em Belo Horizonte, no ano passado, nós sentamos com o prefeito e apresentamos para ele o custo do carnaval. Hoje, as escolas de samba do grupo especial, elas recebem em torno de 250, 270 mil grupo especial e o grupo de acesso em torno de 150, 160 mil. E nós apresentamos ao prefeito quanto custa o carnaval. Porque a gente perguntou, de onde vocês tiraram que esse é o valor que uma escola de samba ela deve receber para construir o seu carnaval? Então, nós apresentamos para ele qual o custo do carnaval, explicamos qual deveria ser esse valor, mas também nós temos que fazer o nosso papel. Nós não podemos chegar para o poder público e pedir, eu quero X, sem também mostrar. E é isso que a Liga tem feito. Na próxima semana, nós temos uma reunião com o poder público, onde a gente já vai mostrar para ele quais são os nossos trabalhos. Inscrição, a escola de samba, para ela pedir a subvenção, eu vou te entregar, as escolas vão entregar X da semana que vem, uma planilha mostrando, olha, nós temos prazo para entregar lançamento de enredo, samba enredo, piloto de fantasia, recebe uma parte da subvenção. Daqui a pouco a gente entrega tarefa, etapa tal, para uma outra parte, porque também não adianta pedir, você também tem que mostrar que você está trabalhando e é proporcional. E Belo Horizonte também, ela chegou aqui na Conasamba muito feliz, pedindo o apoio também dos presidentes das ligas, da Conasamba, pedindo esse reforço por um olhar carinhoso no Carnaval Mineiro, porque nós também pedimos esse socorro, porque o Carnaval ele é gigante no Brasil todo, né? Ele é uma maravilha, ele é reconhecido mundialmente. Quantos países vêm ver os desfiles das escolas de samba e em cada estado tem o seu desfile. E a gente pede esse olhar também. A gente chegou fazendo um pedido muito especial para o Cachito, que deixasse levar a próxima Conasamba para Belo Horizonte, porque é muito importante para nós mineiros levarmos esse congresso lá, porque só assim nós vamos também nos tornarmos gigantes, como as grandes potências que nós temos aí. Obrigada, gente, pelo carinho. Bom, pessoal, então, vou fazer uma fala aqui de encerramento. A gente acho que fica com um gostinho de querer saber um pouco mais do Carnaval. Estão me ouvindo bem?
Queria saber um pouquinho mais dos carnavais do nosso Brasil, do nosso sul-sudeste, né? Eu acho que dá para a gente ter uma noção que a gente ainda resiste, que a gente ainda luta, né? Então, a maior realidade é essa. O carnaval ele é feito de muita luta, de muita resistência, mas a gente tem também cases de sucesso. Acho que, né, Santa Catarina é um case que a gente pode levar aqui de sucesso, de organização estadual, né, de uma luta mais coletiva. Eu acho que mostra avanços, né? Talvez seja essa reflexão que a gente passa a ter que fazer nos nossos estados, né, com as nossas ligas, né? Essa questão da gente entender que o Brasil, assim como tem a bancada evangélica, a bancada do boi, a gente precisa também construir a nossa bancada, a gente precisa entender que a gente faz uma política, não política partidária, mas uma política de carnaval, e a gente pode estar em vários partidos, mas a gente tem que estar defendendo a nossa bandeira, né? Não só a bandeira da cultura, mas principalmente a bandeira do carnaval. E além da cultura, quando a gente fala, né, quando a gente fala em economia produtiva, né, economia e renda, a gente fala em turismo. Eu acho que a gente tem que passar a defender melhor nossas bandeiras. E é isso, mostrar resultados, né, trazer os políticos para o debate, para fazer parte, e aí a gente vai passar a ser reconhecido. Então, acho que a FenaSamba é um instrumento importantíssimo para nós, porque a gente converge nacionalmente, né? E eu acho que a gente tem que sair daqui fortalecido, fazer essa discussão, renovar ela todos os anos, né? Mas principalmente estar junto. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento. A gente tem que resistir, mas tem que resistir junto, né? Por mais que a gente do Sul tá longe de Vitória, a gente tem que usar a FenaSamba como esse ferramenta de troca, né? A gente tem que usar a FenaSamba como uma ferramenta de auxílio lá para Curitiba, né? E de aprendizagem com Santa Catarina. Mas o importante é a gente ter isso bem claro e bem vivo, que a gente faz política de carnaval, que eu acho que faz parte de todas as nossas vidas, né? A gente se constrói a partir do carnaval. Então a gente tem que levar isso muito, muito dentro da gente, que a gente tem que fortalecer cada vez mais a FenaSamba, né? E trocar essas experiências e pensar, sim, em trazer proveitos, né, e aprender com esses mecanismos que eu acho para mim que Santa Catarina foi um exemplo exemplar. Então eu encerro a noite de hoje. A gente tem um show ali. Pode ser? Então vamos encerrando. Fica esse gostinho de quero mais. Mas eu acho que a FenaSamba ela vai viver e a gente vai ter muito debate indo para frente. Parabéns e obrigado para nós. Boa noite.